Vou tentar responder de forma bem objetiva. No nosso entendimento, o papel da Copa do Mundo no Brasil é ampliar o setor de serviços para o grande capital, abrindo mercados, sobretudo, e abrindo espaços para a entrada de grandes empresas, empreiteiras, multinacionais. Então, o papel primeiro desse mega evento é abrir espaços para o mercado de serviços e de especulação imobiliária e grandes empresas. Seria então a relação FIFA e governo Lula-Dilma. Eu costumo qualificar desse modo, no entendimento de que trata-se de um projeto desde do primeiro governo Lula aos dias de hoje, né? Na nossa compreensão, o governo atual, né, ele se submete, né, a todas as imposições da FIFA e preparou o terreno, né, dando todas as condições materiais e legais para responder às demandas impostas pela FIFA. Então, trata-se de um governo que criou todas as possibilidades para atender a essas demandas que não são apenas demandas da FIFA, mas de todo um aparato, né, mercadológico que está no entorno da FIFA, né, de suas parcerias, de seus patrocinadores, né, de todo esse aparato empresarial do qual eu me referi anteriormente, e que a FIFA é responsável por abrir esse mercado, né, e ampliar esse setor de serviços, né, no qual os países que patrocinam que abrem espaços para esses mega eventos acabam por criar nesse momento. Então, essa relação FIFA-governo brasileiro é uma relação de total submissão das imposições desse órgão. Não, no meu entendimento, não. Nem no Brasil e nem em país nenhum. Né? Tratando-se de um modo de produção como o capitalismo, né, que se precisar para manter a sua lógica de reprodução, fazer com que milhares de pessoas morram de fome, o capitalismo faz, né? Então, no meu entendimento, o mega evento não é necessário a país nenhum, sobretudo a países como o nosso, países de periferia, certo? Então, nesse sentido, não há nenhuma necessidade, ou como o governo vem defendendo, que a vinda de um mega evento ou de mega eventos desse porte trarão desenvolvimento econômico, né, e abertura do país para o mundo, né, ampliando a imagem do Brasil para o mundo e fazendo com isso que o Brasil se torne uma espécie de outdoor para o mundo, para os investimentos que poderão ser feitos. De fato, isso vai acontecer. No entanto, né, o que fica de legado para a sociedade brasileira são legados que, de maneira alguma, trarão ou deixarão qualquer benefício para a classe trabalhadora desse país. Muito ao contrário. Né? Porque, como todos nós sabemos, e isso não é segredo nem mesmo por parte do governo, os investimentos com recursos públicos são, assim, chega a coisa de mais de 90% em relação ao capital privado investido nesses eventos. E a gente sabe muito bem que esse mesmo Estado que é capaz de financiar eventos desse porte com recurso público, ele é ausente em outros setores tão importantes e vitais para a sociedade, como o setor da educação, do transporte, da saúde, da segurança pública, né?
Então eu não entendo esses mega eventos como um evento necessário e importante de forma alguma. Até por isso a gente defende o grito de que não vai ter Copa. Esse grito, essa consigna não vai ter Copa, na verdade, ao contrário do que a mídia vem publicando, e até alguns movimentos, tanto de direita quanto de esquerda, ele não nasceu aleatoriamente nas ruas, nos movimentos e nas jornadas de junho e julho. Esse grito, ele nasceu em 2011, no congresso do CEP, no Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, do qual eu ainda milito, embora eu seja professora da rede federal, mas eu não me desliguei do sindicato da rede estadual do ensino básico. E esse grito foi aprovado pela corrente a qual eu pertenço, que é a oposição sindical, em congresso sindical, de que o sindicato não estaria de acordo com a existência da Copa no país. Então, nós conseguimos aprovar isso como um grito do sindicato. Não a Copa do Mundo, não a Olimpíada. Então, na greve do ano passado, na rede estadual e municipal do Rio de Janeiro, foi uma greve longa, nas primeiras manifestações de rua, nós saímos ainda com a faixa que dizia: não vai ter Copa nem Olimpíada. A partir de então, aquilo que foi aprovado em congresso sindical começou a ser questionado pelo próprio sindicato, certo? E aí as correntes que dirigem o sindicato, e principalmente, de forma até que nos deixa, não nos surpreende, mas acaba causando alguma surpresa, passam a negar esse grito, e passam a defender a possibilidade de uma existência de uma outra Copa, uma Copa que possa ser mais humana, uma Copa que possa atender aos interesses da classe trabalhadora, Então, a partir desse momento, a gente assumiu o grito como o grito do MM5, que é um movimento ao qual eu pertenço, o movimento marxista 5 de maio, e é dessa forma que esse grito nasce, o não vai ter Copa, e que nós levamos para as ruas nas manifestações do ano passado, e que era puxado em cima do carro de som no momento de organização, na Candelária, quando os atos se organizavam para sair no Rio de Janeiro. E esse grito ele era chamado e agitava mesmo a manifestação, e a gente passou a perceber que a partir de então as outras capitais começaram a aderir a esse grito, e ele virou um grito nacional. Mas de fato ele não nasceu aleatoriamente na rua, ele nasceu numa mesa de reuniões, primeiro da oposição sindical. E oposição sindical essa que praticamente é composta por esse movimento MM5. A gente reivindica, então, esse grito, que inclusive vem sendo criminalizado agora, como um grito terrorista, como um grito... Essa é a história. Eu sou totalmente contra, por isso a defesa desse grito não vai ter Copa, e dizendo aqui que trata-se de um grito que não é nem um grito revolucionário, está nos marcos mesmo da democracia burguesa. Gritar não vai ter Copa e ser
contra a Copa significa denunciar um Estado que nega saúde pública, que nega direitos, né, que estão previstos na Constituição desse país, como educação, como saneamento básico, habitação, transporte público de qualidade, segurança e coisas essenciais da vida humana. Então, dizer não à Copa, mesmo sabendo que ela vai acontecer, nós não temos a menor dúvida de que ela irá acontecer, significa dizer não a um projeto que é um projeto do grande capital e que foi incorporado pelo Estado brasileiro. É esse o sentido do dizer não haverá Copa no Brasil. O que está acontecendo no Brasil, aconteceu nos Jogos Pan-Americanos como um grande balão de ensaio em 2007, está acontecendo agora na Copa e a gente já está vendo acontecer na organização das Olimpíadas no Rio de Janeiro, não é uma especificidade do Brasil. Todos os países, sobretudo dos anos 90 para cá, que sediaram mega-eventos, eles têm acontecido dentro dessa lógica. O Estado bancando, né, patrocinando a infraestrutura para sediar o evento, né, para garantir a qualidade FIFA, né, como a gente tem dito. E a gente entende que isso é uma característica própria desse momento, dessa fase que o capitalismo está vivendo, principalmente após a crise dos anos 70, que a gente ainda vive esse processo, né? A gente ainda vive resquícios dessa crise de 70, certo? Então, o esporte ganha uma outra dimensão a partir de então, mas que ganha muito mais força dentro dessa dimensão mercadológica, né, como um fenômeno que se destaca dentro de um mercado, né, principalmente a partir dos anos 90. Ele passa a ser uma mercadoria altamente atrativa economicamente. Se antes era um elemento de extrema importância ideológica, certo? Nós temos aí, por exemplo, a funcionalidade do esporte. Só para a gente tomar como exemplo, as Olimpíadas de Berlim, a época de Hitler, 1936. A função ideológica das Olimpíadas naquele momento foi de extrema importância. O que queria se passar ali era a ideia de uma nação forte, unida, né, em torno de um projeto nacional, né? Algo parecido a gente viveu nos anos 70 no Brasil, com a Copa de 70, né? Sob condições de uma ditadura extremamente violenta, mas que nem por isso o povo deixou de ir às ruas comemorar a vitória da Copa do Mundo, certo? Então a questão ideológica, até esse período, ela é muito forte. E obviamente sem descolar a questão ideológica da questão econômica, né? A gente não faz essa análise separando a base econômica, né, material, da base ideológica, jurídica e política. É uma relação que ela transita. Então, o que a gente passa a perceber é que a partir dos anos 90, a questão econômica no esporte ela começa a falar muito mais alto do que a questão ideológica. É necessário se utilizar da questão ideológica também, mas a questão econômica ela está falando muito mais alto. É um mercado que se abre, e um mercado que se abre no sentido de gerenciar essa crise na qual o capitalismo novamente está envolvido, certo? E nesse sentido agora com um Estado nacional, os estados de um modo geral, os estados que sediam esses eventos, garantindo
toda a infraestrutura para que esse evento aconteça. Ou seja, o capital não vai ficar parado ali esperando o retorno do lucro, né? O dinheiro público vai ficar ali aquele tempo todo, certo? E o capital privado vai entrar no sentido de oferecer serviços ao Estado. Ou seja, o retorno na forma de lucro ele é muito mais rápido, na exploração da força de trabalho. Por isso, a Copa do Mundo na África do Sul, uma classe trabalhadora altamente desorganizada, precarizada, a mesma coisa no Brasil, né? Uma classe trabalhadora altamente desorganizada, precarizada, fragmentada, da qual a exploração da mais-valia é intensa, né? Então, eu acho que isso explica muito. Mas aí, onde perguntar, mas nós vamos ter Copa, por exemplo, em 2022 no Catar, um país que tem, por exemplo, um PIB altíssimo, Adriana. Como que você explica isso? Da seguinte maneira, se você olhar, os trabalhadores que já estão lá desde 2010 não são trabalhadores locais, são imigrantes da Índia e do Nepal. Então são imigrantes um trabalho altamente precarizado, porque os trabalhadores locais não vão se submeter a esse tipo de trabalho, altamente precarizados, do qual a gente tem visto denúncias de que de 2010 para cá, desde que a infraestrutura começou a ser montada, já foi registrada a morte de 1.100 trabalhadores, dado as baixíssimas condições de trabalho dessas pessoas. E trabalhadores jovens, entre 25 e 35 anos. Então são condições assim absurdas de trabalho, e a própria denúncia diz que se nada for feito até 2022, a expectativa é que mais ou menos 4.000 trabalhadores morram sob essas condições. Ou seja, retomando a pergunta anterior, a necessidade da Copa do Mundo no Brasil, eu te digo e reafirmo, nem no Brasil, nem em país nenhum. Sob os marcos do capitalismo, eu penso que a humanidade tem outras necessidades que são muito mais essenciais do que o esporte, que se tornou uma mercadoria altamente elitizada. A gente tem chamado essa conjuntura de um estado de exceção, na medida em que o Estado brasileiro se permite, segundo ele, durante um determinado período, suspender determinadas leis, né, ou modificar ou criar novas leis, dando garantias à FIFA de que o evento será realizado sem nenhuma forma de perturbação. Então a gente tem aí, já tramitando, pelo menos desde 2011, alguns projetos de lei no sentido de criar bloqueios, né, que possam segurar determinadas manifestações, sejam individuais ou coletivas, que possam criar transtornos, né? Uma delas, e que tem sido bastante discutida, não pela mídia, pela grande mídia, essa se cala frente a tudo isso, mas pela mídia alternativa e tudo mais, e que ficou conhecido como o AI-5 da Copa, que é um projeto de lei do Senado, o projeto 728 de 2011, que foi apresentado pelo senador Marcelo Crivella e mais 2 outros senadores, inclusive um deles do PT, e que, em síntese, propõe a criação de uma lei que cria uma pena de 15 a 30 anos para todo e qualquer ato individual ou coletivo que traga a perturbação da ordem pública nos momentos de mega eventos, né? Alegando de que o Brasil ainda não tem nenhuma lei que possa dar esse tipo de segurança, né? Que o Código Penal tem que ser revisto
O que a gente percebeu é que ao longo das manifestações, das jornadas de junho e julho, houve um processo de aceleração nas votações das comissões no Senado, desse projeto 728. No entanto, agora deu uma parada, mas há uma outra coisa no lugar que tem o mesmo efeito, se não pior, que é o que ficou conhecido como a garantia de lei e da ordem pública, que é um projeto publicado pela presidenta Dilma e que é uma garantia também de ordem pública e de preservação de espaços públicos e privados ao longo da Copa do Mundo, e que tem como objetivo conter o que eles estão chamando de forças oponentes. E quem são essas forças oponentes? Na primeira versão dessa lei, eles classificavam como forças oponentes movimentos sociais, organizações, organizações criminosas, organizações de contrabandistas, traficantes de drogas, ou seja, todos estavam no mesmo balaio de gato, todos eram considerados forças oponentes. Houve uma polêmica, né, com o Ministério Público, Direitos Humanos, porque isso acentuava um processo que já vinha acontecendo, que é a criminalização dos movimentos sociais. Em fevereiro agora, de 2014, houve uma segunda versão desse projeto, no qual eles mudam a caracterização do que é essa força, do que são as forças oponentes, e retiram de lá os movimentos sociais. O que a gente pode ver com isso? É que já há algum tempo, pelo menos desde 2009, para não dizer desde 2007, se a gente lembra, não podemos esquecer que houve o PAN, o Estado brasileiro já vem preparando todo esse aparato jurídico e legal que dá essas condições para que esse tipo de manifestação da sociedade não aconteça, né? E tudo isso, e é necessário que a gente chame atenção para isso, acontece de forma legal, de forma, como eles gostam de chamar, eles mesmos gostam de chamar, de forma democrática, certo? Foi votado, foi discutido, certo? No entanto, ninguém sabe, a maioria da população desse país não sabe que existem esses projetos de lei sendo discutidos, não sabem que essas leis já foram aprovadas, né? Mas existem. E, obviamente, eles vão se valer desses instrumentos no momento em que as manifestações retornarem às ruas com suas indignações. Olha, na verdade você está me perguntando o que significou e o que significa o surgimento dessas manifestações de junho para cá, né? Acho que essa é a grande pergunta que o país se fez e que talvez o mundo tenha feito. A princípio, eu acho que a gente não pode negar que trata-se de um movimento muito diluído, muito difuso, que estava na rua, né? Que não foi fazer nenhum tipo de contestação contra a Copa, nem contra a Olimpíada. A gente sabe que, em primeira instância, era uma reivindicação pela redução do preço das passagens, um movimento esse que já existe há mais de uma década. E a partir daí é que surge um despertar de que algo estava errado, que não era possível um país que estava colocando
que está, né, utilizando tanto recurso público em obras monumentais, né, em obras que a gente sabe que vão ficar abandonadas já, ainda esse ano, e que, no entanto, tem um sistema público de saúde caótico, tem um sistema educacional caindo aos pedaços, né? Que o transporte desse país está entregue na mão de uma minoria, né? De um cartel, e por aí vai. No meu entendimento, a expressão desses movimentos na rua é resultante de 30 anos de políticas neoliberais nesse país e que resultou na indignação da ausência de Estado, né, da ausência de todo tipo de serviço e de garantia desses serviços à sociedade. Né. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não estava na rua a classe trabalhadora consciente da luta que estava fazendo. Por isso dizer que trata-se de um movimento diluído e difuso. Obviamente, existem grupos, organizações, partidos que sabem o que estão fazendo ali, lutando pelo quê. Mas, de um modo geral, trata-se de manifestações bastante diluídas. Tanto foi assim que no início a gente viu grande parte dessa manifestação se colocando contra bandeira de partidos, né? Não queriam bandeiras, não queriam qualquer tipo de manifestação partidária ou organizações participando, pelo menos tomando frente dessas manifestações. Mas penso que é um momento rico para que a gente possa utilizar das contradições que estão colocadas ali e qualificar esse momento e tentar, desse momento, tirar e mostrar para a classe trabalhadora as contradições que estão colocadas dentro de todo esse fenômeno do esporte dentro do país e, por que não, no mundo. Né? Olha, a gente sabe que eles vão conseguir, de todas as formas, tirar desse evento, né, os melhores resultados possíveis para essas eleições. Acho que não há dúvida na reeleição da Dilma, né? Eles têm todo o aparato midiático na mão, eles têm o aparelho do Estado na mão, eles têm o poder de opressão na mão, né? O aparelho de opressão e de controle na mão. Então, eu penso que não poderia ser em momento melhor essas eleições. E aí, veja bem a questão, né, da CUT, que a gente tem que ir para além de simplesmente pensar, mas a CUT, né, nas ruas defendendo a Copa, como que seria diferente? Não seria diferente. Né? Mas eu acho que o que a gente tem que pensar quais as condições hoje da classe trabalhadora nesse país. Quando uma das maiores centrais, né, dos trabalhadores desse país e que até alguns anos atrás representava em grande parte essa classe trabalhadora, hoje defende os projetos do grande capital. Como pensar e como atuar na contramão de toda essa ideologia que é muito forte e que tem o Estado à frente e todo o seu aparelho midiático, político, ideológico, certo? Eu acho que é nesse sentido que a gente precisa pensar como organizar, né, como devemos nos organizar no sentido de enfrentamento dessa conjuntura que é muito complexa. Por conta disso,
né, por conta dessas medidas de conciliação entre capital e trabalho, né, e, de maneira geral, dos próprios compromissos que o Estado brasileiro tem com o capital externo, né, com a facilitação de entrada e saída desse capital no país. Então, são formas de promover, né, essa conciliação entre capital e trabalho. E isso, o primeiro governo Lula já vinha construindo, e eu acho que o auge disso, né, o ápice disso, é agora, em 2014 e depois em 2016. Muito provavelmente, as pessoas que irão me escutar poderão avaliar que a minha análise ela é uma análise pessimista. Eu diria que não é uma análise pessimista, eu diria que é uma análise concreta da realidade concreta, da forma como ela se apresenta. Certo? Então, para a gente falar de legados, eu diria que os legados vão existir. Para quem? Para as grandes empreiteiras, para o mercado da especulação imobiliária, certo? Para as grandes multinacionais, para o Estado de um modo geral, que vai ganhar confiabilidade e governabilidade. Para a classe trabalhadora desse país não há legado nenhum. Esse discurso de que a infraestrutura poderá ser utilizada pela classe trabalhadora posteriormente, essa é uma conversa que a gente já tem como exemplo o PAN, né? Toda aquela estrutura de arenas e de estádios estão abandonadas no Rio de Janeiro, né? A população local não se utiliza daquela estrutura. Da mesma forma em outros países. Acho que um exemplo assim, precioso, acho que é a África do Sul. São estruturas que são feitas para caírem na obsolescência. É o que a gente chama de obsolescência programada. São feitas para não serem utilizadas ou para serem demolidas de fato. Na África do Sul, o estádio da Cidade do Cabo será demolido, porque a prefeitura da cidade está alegando que fica muito mais caro manter o estádio do que o custo da demolição. Mas isso não importa. Quer dizer, o objetivo da sua existência já foi contemplado, que foi criar uma abertura para o grande capital, para a ampliação do setor de serviços, né? Essa era a funcionalidade daquele mega evento, assim como é no Brasil. Então, legados para o grande capital, muitos. Para a população de modo geral, nenhum. Se a gente for pensar no número de famílias em todas as 12 cidades-sedes que estão sendo removidas e expulsas de suas casas, né, da noite para o dia, e é assim que tem acontecido, e são levados, né, para a periferia da periferia, para locais, né, que eles... Isso tem uma importância política fundamental. São comunidades que já construíram uma vida juntas, né, uma força política. Imagine comunidades que há mais de 20, 30 anos construíram aquele espaço juntos. Então eles têm força de reivindicação, aquilo de um momento para o outro é fragmentado, ó, você vai para um lado, você vai para o outro. Isso também tem uma função de fragmentação política, né, dessas comunidades. E fora o descaso, né, a criminalização da pobreza. É necessário limpar as cidades. E limpar as cidades, nesse caso, é tirar tudo que represente pobreza, tudo que represente miséria, e criar aquilo que o David Harvey chama do modelo da cidade global, certo?
Então o Rio de Janeiro, Porto Alegre, todas as cidades sedes, elas vão ter a mesma cara. E todas as outras cidades sedes nos outros países, né? São as cidades padrão, as cidades que têm a mesma cara, a cidade mercadoria. Elas vão aparecer como um grande outdoor para ser vendida para o mundo. Né? Então, para isso, eu tenho que tirar o pobre, eu tenho que tirar o usuário do crack, né? Mas cadê as políticas públicas para esse usuário do crack? Não tem. No Rio de Janeiro, por exemplo, retiraram eles do centro e largaram na Avenida Brasil, certo? O que vão fazer com eles não se sabe. Não há política pública para isso. E não vai existir até a chegada da Copa. Né? O que há é uma política de repressão que a gente sabe que vai se acirrar, né? O governador do Rio de Janeiro já foi a Brasília pedir reforços, porque a sua política de pacificação já está entrando água, todo mundo já está vendo na mídia, né, que as UPPs não estão dando conta e que ele está precisando de reforços. Ou seja, já sabemos que no Rio de Janeiro o controle das forças da polícia e do exército vão ser incrementadas. Portanto, legados para a classe trabalhadora, para a população de modo geral, eu não consigo visualizar. São duas coisas importantes, né? As duas estão ligadas ao mesmo projeto, essa ideia de que eu trabalhei naquele estádio, eu não posso entrar lá não, mas eu trabalhei lá, eu ajudei a construir em nome da minha pátria, da minha nação, tenho orgulho porque tem parte de mim lá, mas lá eu não posso entrar porque o meu salário não consegue pagar o ingresso mais barato, que é $50, né? E trata-se de inúmeros postos de trabalho dentro da lógica do trabalho flexível, né? Dentro da lógica do trabalho precarizado. Terminou o espetáculo, terminou o posto de trabalho, terminou aquela função. E a gente tem visto, não só no Brasil, mas nos outros países, né? Todos os países que sediaram mega eventos, trabalhadores entrando em greve, né, por melhores condições de trabalho, certo? Melhores condições de alimentação. Isso tem acontecido de um modo geral em todos os países. Não foi diferente, não tem sido diferente no Brasil. Nós tivemos casos no Brasil de trabalhadores que morreram dentro de construções em estádios. Não aconteceu nada, né? Então, o governo tem feito muito essa fala, mas o legado né, são inúmeros postos de trabalho flexíveis, né, de curta duração, sem nenhum tipo de segurança, totalmente desregulamentados, bem aos moldes da própria regulamentação do trabalho que o mundo vem vivendo dos anos 80 para cá. Né? Então, isso que eles chamam de legado não é legado, é algo passageiro e que só contribui para esse processo de exploração cada vez maior da força de trabalho desse trabalhador, ou seja, da exploração da mais-valia, para a gente ser mais claro. Né? A questão do voluntariado. A questão do voluntariado é uma ideia que ganha muita força também nos anos 90, certo? 80, 90, mas que no Brasil, sobretudo, nos anos 90, com o crescimento das ONGs, das fundações, das organizações sociais, que está bem dentro dessa lógica das políticas neoliberais, né, que a ausência do Estado e a entrada da chamada sociedade civil. O Estado se coloca de lado, né?
e abre o espaço para a iniciativa privada ou para a sociedade civil de um modo geral, como eles chamam. E aí, dentro dessa lógica, surge essa ideia do voluntariado, de você ser voluntário e ajudar a construir essa nova sociedade, certo? Daí a gente tem exemplos que são emblemáticos para isso. Por exemplo, o projeto Amigo da Escola, né? E tantos outros que vão nessa linha. Empresas que adotam esse discurso, né? E que vão na mesma linha da empresa solidária ou da responsabilidade empresarial, né? E a questão do voluntariado, ela é central nisso aí, porque é dar essa ideia de você pertencer a um projeto, né, que é nacional, que você fez parte disso. E vai ser uma forma do trabalhador participar da Copa, né? Se existe uma maneira do trabalhador participar da Copa, vai ser como voluntário, né? Então vai ser o extremo da exploração, certo? Vai ser o máximo da exploração. Porque se tomarmos como exemplo o PAN de 2007, o que a gente sabe do trabalho dos voluntários, eles sequer tiveram a possibilidade de olhar qualquer prova, né? Existia uma cartilha dizendo cada movimento que eles tinham que fazer, né? O que eles podiam falar com os convidados, né? Com aqueles que se dirigiam ao estádio. Então é algo muito mecânico. E a ideia do voluntariado, inclusive, virou a questão de enriquecer currículo, né? Ser voluntário, dos anos 90 para cá, virou pontuação para currículo, né? Mas que trata-se de fato, você ter mão de obra sem nenhum custo. Mas que o que está colocado é essa ideia do pertencimento. Eu ajudei a construir, eu participei. Está muito junto dessa ideia de construção da nação, da pátria.